uma canoa amarrada ao ponto P em um rio solta-se e é levada pela correnteza das águas. A correnteza tem uma velocidade paralela e módulo constante igual a VR em relação à margem. Após um intervalo de tempo igual a ΔT, o dono da canoa parte do ponto P, ou seja, ele levou um certo tempo para isso, né? Então é bom a gente entender que existe um ponto P, né? E aí a canoa se movimentou um pouquinho, até por exemplo aqui. O que equivale a isso? Ela tinha uma velocidade VR, ou seja, a velocidade da correnteza que levou a velocidade do rio, e ela se moveu durante um tempo ΔT, ou seja, ela fez uma distância VR ΔT, né, velocidade vezes tempo. Então, quando a canoa estava aqui, num ponto Q qualquer, aí o dono da canoa começou a querer ir atrás. Legal? E ele fala o seguinte: a velocidade da lancha com que o dono da canoa foi atrás da canoa é VL em relação à correnteza. Como ele está no mesmo sentido da correnteza, para quem está do lado de fora, a velocidade dele é VL mais VR, né? Então, a partir desse momento, aqui, ainda no ponto P, parte uma canoa com uma velocidade VL em relação à correnteza. Então, se o rio tem 2 metros por segundo e o cara está a 3 metros por segundo em relação ao rio, para quem está do lado de fora é 5. É como se você estivesse andando numa esteira, né? No caso, não numa esteira de academia, mas, por exemplo, no aeroporto, né, que vai no mesmo sentido ali. É como se você estivesse subindo uma escada rolante que sobe. Então, você tem um booster aí, né? VL mais VR. Essa é a velocidade. E aí é o seguinte: o que vai acontecer? A canoa, isso aconteceu, a canoa estava no ponto P e o cara estava no ponto, quer dizer, a canoa estava no ponto Q e o rapaz no ponto P. A canoa continua se movendo para frente, mas como a lancha está mais rápida, uma hora eles se encontram. É isso que vai acontecer. Se encontram num tempo T1. Antes da gente continuar lendo, vamos fazer essa conta aqui. Como é que eu faço? Velocidade relativa. Como a lancha e a canoa estão no mesmo sentido, se tiver uma pessoa correndo a 3 metros por segundo e a outra correndo a 1 metro por segundo, é como se esse cara tivesse parado e esse aqui de trás a 2. Porque o da frente anda 1 metro e o de trás anda 3. Ou seja, eles estão se aproximando 2 metros por segundo. Qual foi a operação que eu fiz? Subtração. Velocidades no mesmo sentido, a gente subtrai. Perfeito. Sentido oposto a gente soma, né? Então eu vou fazer o seguinte: a velocidade da lancha em relação à margem menos a velocidade da canoa em relação à margem, que é a do rio, é justamente a distância inicial entre eles, que é o VR ΔT, sobre o tempo de encontro, que eu vou chamar de T1. Legal? Então eu fiz que a velocidade relativa é a distância inicial entre eles sobre o tempo, é justamente a distância que tem que encurtar, né? Então, se tem um rapaz, de novo, a 3 metros por segundo e o outro a 1, e a distância é de 4 metros, como eles estão encurtando 2 metros a cada segundo, em 2 segundos eles se encontram, né? Então, essa é a lógica, é pegar a velocidade relativa e a distância relativa entre eles, a distância entre eles. E aí a gente acha o tempo de encontro. Legal? Isso levou um certo tempo. Então, o que a gente consegue perceber? Corta VR com VR. Esse tempo de encontro nada mais é do que VR vezes ΔT sobre VL. É o tempo necessário para alcançar essa canoa. Vamos seguir. Quando ele alcança a canoa, imediatamente ele aprende e inverte o sentido do movimento. E a velocidade é VL também em relação à correnteza. Agora é o contrário, é como se você estivesse descendo uma escada rolante que sobe, né? Então a sua velocidade em relação à margem vai ser VL menos VR. Então vamos imaginar agora que ele quer retornar ao ponto P. Só que a velocidade dele agora, nessa volta aqui, né, vai ser em relação à margem VL menos VR. Qual é a distância que ele vai percorrer, professor? VR vezes ΔT, que é esse cara aqui, mais esse pouquinho aqui. Mais esse cadinho aqui, né, que ele fez. Que nada mais é, eu posso pensar que é justamente a velocidade dele em relação à margem, VL vezes VR, vezes o tempo T1. Pronto, é velocidade vezes tempo, é a distância.
Vamos então fazer essa volta. Na volta, a velocidade é VL menos VR. A distância vai ser VL mais VR vezes T1, que foi justamente a velocidade da lancha, né, vezes o tempo que levou até alcançar a canoa, que é esse tempo aqui que a gente chamou de T1. Isso sobre T2, o tempo necessário para ele voltar. Velocidade de retorno, VL menos VR, é igual a distância percorrida até o retorno sobre o tempo. O tempo para voltar, o tempo da volta, né? Então ele quer saber o seguinte: podemos afirmar que o intervalo de tempo entre o instante que o dono alcança a canoa, que é esse instante T1, e o instante em que ele volta ao ponto P2, ou seja, ele quer saber o tempo de retorno, o tempo de pegar a canoa até voltar. Ele quer justamente T2, né? Vamos seguir aqui com as contas. Quem é T2? T2 é VL mais VR vezes T1. T1 é VR vezes ΔT sobre VL. Isso tudo sobre VL menos VR. Perfeito? Então vamos de novo. Eu peguei o T2 que estava aqui embaixo, joguei aqui em cima, e o VL menos VR joguei aqui embaixo. Fiz isso, né? Vou apagar aqui só para não ficar muito sujo, mas foi isso que eu fiz. E o tempo, esse tempo T1 aqui, eu substituí pela equação VR vezes ΔT sobre VL. Legal. O que a gente faz agora? Aqui em cima vai ser VL sobre VL mais VR sobre VL. Isso tudo vezes VR, né? Vezes ΔT. Esse vezes VR eu posso botar aqui para baixo. Vai ficar VL sobre VR menos VR sobre VR. Legal? Esse VR que está aqui em cima, eu posso jogar para debaixo desse denominador. Lembra que A sobre B sobre C sobre D é a mesma coisa que A sobre B vezes D sobre C. Então, basicamente, o que eu peguei foi esse cara que eu coloquei aqui embaixo, que na verdade estava aqui multiplicando o A, que é o nosso VR aqui. É um truque matemático, né? Eu apenas dividi por VR, que já está ali em cima multiplicando, então eu joguei para o denominador. Vamos lá agora, só para ficar igual à opção, tá? Bom, VL sobre VL é 1. Aqui vai ficar VR mais VL mais 1 vezes ΔT sobre quem? Sobre VL sobre VR menos 1. Vamos achar a opção? VR sobre VL mais 1, VL sobre VR menos 1, letra A de amor. São muitos truques matemáticos, né? Uma questão muito boa de composição de movimento. Quando você está no mesmo sentido da correnteza, em relação à margem, soma-se a velocidade da lancha e da correnteza. No sentido oposto, tem que subtrair, né? E para além, tem uns paranauês aqui matemáticos, né? Daqui para cá, esse grande bizu aqui de você pegar esse cara que está aqui e colocar aqui embaixo, né? E aí fica assim. Bom, espero que vocês tenham gostado. Abraços e bons estudos!